Sabe qual é o maior problema do Palmeiras? É que neste momento do campeonato, nessa hora, o que acontece? Até mais cedo do que no ano passado. O Palmeiras está entregando a faixa para o Flamengo mais cedo, né? Por que eu falo isso? Porque até 3 semanas atrás, a diferença entre Palmeiras e Flamengo era de 11 pontos, 8 pontos. Era um negócio assim que dava para administrar. A gente sempre falava, mas o Palmeiras tem um jogo a mais, né? Mas tem muitos pontos ainda, não sei o quê. Neste momento, nesta rodada de número 23, a gente teve o alcance definitivo do Flamengo em relação ao Palmeiras por pontos perdidos. Porque a diferença ainda é de 3 pontos. Só que o Flamengo tem um jogo a menos, que é contra o Mirassol no Maracanã. Você já foi que goleou ontem, então, né? O Flamengo Mirassol. ganhando esse jogo, o que é a tendência, empata em pontos, empata em vitórias, mas já tem mais saldo. Então, o Flamengo, pelos critérios de desempate, nesta rodada assumiu a liderança, por pontos perdidos, do Campeonato Brasileiro. E por que eu falo de o Palmeiras estar entregando a faixa? Porque o Palmeiras estava líder, com sobra, e de repente começou a embicar. Viés de baixa. Ao mesmo tempo que o Flamengo começou a recuperar os seus jogadores machucados, fora de forma, e tá assim, ó. Nesse momento a gente tá vivendo isso. Só que um em viés de alta e o Palmeiras em viés de baixa, ninguém acerta nada, ninguém sabe o que tá acontecendo. E o Flamengo quando chega, hein, Rogério? Ninguém consegue explicar os motivos que fazem com que o Palmeiras, que investiu mais de R$1 bilhão em reforços, não consiga jogar minimamente um futebol decente. Isso está chamando a atenção. Faz tempo já, O Palmeiras está ressuscitando mortos em decomposição já há algum tempo. O Fluminense foi o último, não ganhava 8 jogos. Tem o Vasco agora no fim de semana. O time que o jogador mais novo tem 50 anos. O Fluminense é um time que chama atenção, porque tem Hulk, Ganso, Cano, Thiago Silva, tudo jogador que eu jogaria no Master hoje. E eles estão jogando profissionalmente. E o Fluminense jogou bem na mão do Marcão. O Zubeldia saiu, o Marcão fez o feijão com arroz, colocou o Hulk de centroavante, coisa que o Zubeldia botava o Hulk de ponta direita, ponta esquerda, gandula, porteiro, e não estava dando certo. Aí o Marcão fez o simples, botou o Canóbio lá, o Hulk no meio, não sei o quê. E o Fluminense, jogo brigado com o Palmeiras. Ficou atrás no placar 2 vezes. E aos 38 minutos do segundo tempo, o Fluminense vai lá e vira o jogo com o Palmeiras arreganhado em campo. Espaço nos 2 corredores. O Guga, que é reserva do Fluminense, parecia o Carlos Alberto Torres. Tava toda hora. O maior da história. Toda hora ali, livre. Os 2 últimos gols foram pelo lado esquerdo do Palmeiras. Pega o primeiro gol do Hulk, veja a distância em que o Piquerez marcou o Canóbio que cruzou pro Hulk, e veja o que o Murilo fez com o Hulk, praticamente oferecendo ao Hulk a oportunidade de cabecear. Não deu uma chegadinha, não deu uma deslocada, uma pegadinha. Igual o Rondinelli fazia. Não deu uma rondinelada no cara. Sabe? Chegava no meio. Então, O Rondinelli não era de bater, o quarto zagueiro que batia. Carlos Miguel é inseguro. Não passa confiança. O Giai não fala não. Mas ele não teve falha, né, nesse só jogo. Insegurança. O Murilo errando bizonhamente algumas vezes. Ainda bem. Meio campo não marca ninguém, né? Só o Flaco Lopes que você vê que tem ali aquela... Tava, sabe, ligado no 220, tentando alguma coisa. O John Arias, omisso em campo. Ele sentiu a pressão do jogo, né, eu acho. Um cara desse tamanho, Eu com acho que quase ele 30 sentiu. anos. Custou o que custou. Porque é vaiado em campo, ele some. Porra, tem que... Aí que tem que reagir. mais, O Deus da raça tinha que estar ali dentro do John Mas Arias. você acha que ele sentiu? Você não acha? Mas sentiu? outro que também, em termos de disposição, claro que o Alex não citou porque não precisa, é o Gustavo Gomes, que é uma parte. Essa é a parte, né? Essa é uma lenda. Esse é a parte. Esse Agora, já tá na seleção de todos os tempos do o Palmeiras. que me deixa curioso, Alex, é que se repetiu a história que aconteceu no Palestra Itália contra o Cerro. Palmeiras de novo em vantagem, de novo na frente, dando muito espaço. Não só a situação do zagueiro nem atrapalhar, porque o zagueiro não tem que marcar a bola. Tá aqui um especialista, tem que ir no corpo. O Hulk foi sozinho. Se você não pode pegar a bola, desloca ele, dificulta a cabeçada. O Palmeiras tomou um gol contra o Cerro Porteño nos últimos minutos de jogo, com uma liberdade pro cara cruzar, antecipação Mas não foi livre esse de jogo, centroavante. não, Portugal. Não, contra o Atlético tem. Mineiro, contra o Internacional. Agora, é culpa de quem? Pode. Você tá falando de 4 jogos seguidos aí, é culpa do treinador. Falta de atenção que também. vai pra coletiva Pode. e que quer jornalista, ele quer repórter chapa branca. Aí tá? Abel é igual a Leila Pereira. Teve esses dias um repórter e falou assim: olha, Abel, deu certo aquele lance, né? Porque nós percebemos que você treinou. Ele quase desceu pra dar um beijo no cara. Parabéns, você viu o jogo, hein? Que pergunta inteligente a sua. Aí quando o cara faz uma pergunta que questiona
o não futebol do Palmeiras, ele fica ofendidinho. E sabe o que eu fico triste, professor? Quando ele fala assim, nos parece que estamos para ser rebaixados, não perdemos o campeonato, não é isso. Não, ele mentiu. Nós comentamos, professor, o momento. Ninguém está questionando o trabalho longevo dele no Palmeiras, nem a liderança. Nós estamos comentando um momento que, obviamente, não é positivo. Mas então, não é o momento, é cabível a pergunta do momento, o Palmeiras passar por um momento, é um recorte de temporada. O cara perguntou dos 2 anos e o cara falou a verdade, não foi momento. O cara pergunta por que o Palmeiras, em 2 anos, com tudo que investiu, que é o clube que mais investe junto com o Flamengo no país, só ganhou o Campeonato Paulista, que é um campeonato hoje de segunda linha, sim, claro, querendo ou não. Perfeito. Aí, Ô, Lobo, a gente tem isso daí. Tem isso daí? É, porque a resposta dele é patética. Até melhor para ilustrar. Vamos lá. Viu, né? Vamos ouvir aí a pergunta e a resposta do Abel, bem mal educado. Põe aí. Foi muito mal Há pelo menos 2 anos o Palmeiras não vem jogando bem e também não tendo resultados. Maurício. Grandes resultados Essa é a satisfatórios. tua opinião ou estás a fazer um artigo de opinião ou estás-me a fazer uma pergunta? Muito sim, se faz uma pergunta direta. Não dá pra fazer melhor. Dá, concordo contigo. É Dos uma últimos pergunta 2 direta. anos, dá pra fazer melhor. Os últimos 2 anos? Sim. Você contou os títulos dos últimos 2 anos? De 2024 pra cá? Sim, nos últimos 2 24, anos. 25, 26? Ficámos em segundo no campeonato, certo? Títulos. Ganhámos o Paulistão, certo? Fomos à final da Libertadores, certo? O que é que você quer? Quer que o Palmeiras ganhe sempre todos os anos? Basta olhar para a história. Olhe para a história do Mas o Palmeiras. último título importante foi 23. 24, O que é que 25. você quer dizer com isso? Eu não estou entendendo. Não, que o trabalho não poderia ser melhor. Qual é a Pode sua ser, claro que sim. Eu autoavaliação estou aqui a do seu trabalho? eu estou aqui a assumir que nós temos que fazer mais e melhor. É isso que nós vamos fazer. Se você quiser fazer um artigo de opinião, amanhã faz um artigo de opinião. Isso você não está a fazer uma pergunta, você está Não, eu estou a te dar uma perguntando opinião. sobre Claro, a estou a ser qualidade, muito sincero uma contigo. E autoavaliação. vamos acabar aqui. Sim, temos que fazer todos muito melhor. O treinador e os jogadores. O que ele quiser. Tá aí. Não, vamos lá. Em primeiro lugar, que não, vice você contou não é... os títulos, aí ele fala, vice chegou não é na título. final da Libertadores. Não, isso aí não é Chegou título. O repórter chegaram. falou título. O Palmeiras ganhou um campeonato paulista. Ponto. Chegar em 2. final de Libertadores... Desculpa. Não, teve 2 Não, 2 2 anos. anos foi só um. Ah, nos 2 anos, sim, Não, sim. 2 anos foi só um. Aí, vice. Desse ano. Vice, desculpe. Ele quis contar isso como título. Segundo, quando ele fala pro repórter, vamos parar por aqui, pera um pouquinho só. Então, não dá coletiva. A gente sabe que eles são obrigados a falar uns 20 minutos, blá, blá, blá. Agora, eles querem o quê? Já não chegam os repórteres que não podem mais ir no Nubank participar das coletivas? Porque o Palmeiras vetou? Não, e ele quer pautar o repórter, porque ele ainda fala assim, faça uma pergunta objetiva. Ou seja, o cara não pode contextualizar o que ele tá falando para perguntar. Não pode. Né? Então, assim, o Abel, gente, ele tem dessa. A gente vive falando aqui, o Alex também é um cara que bate muito nessa tecla. Quando ganha, ele é o melhor e tá tudo certo. Quando perde, ele nunca é culpado. Sempre é arbitragem ou alguma coisa Gramado, que aconteceu. a luz. Será que já... Só uma última coisa que eu gostaria de falar sobre isso. É claro que, na minha opinião, é uma questão pessoal. É muito cruel a pergunta porque ele fala de título e campeão é um só. Óbvio. O que o Abel quis explicar ao jornalista é que o Palmeiras segue competitivo. Sim. Ele falou, chegamos à final, ele estamos tem chegado. Mas não tem pergunta para Portugal. Não, eu entendo. Que quiser fazer, mas Alfredo, aí que tá. Ele pergunta, a pergunta do repórter é em cima de títulos. Então. E ele fala que o Palmeiras está sendo competitivo. Mas é como você falou, infelizmente, A pergunta no dele, país, Portugal, é foi se não- título, se não título, dá pra fazer isso. melhor. É isso. Tá fazendo nos últimos Mas ele até 2 anos. admitiu que dá pra fazer melhor. Não dá para o Palmeiras investir o que investiu, o Arthur lembrou. Sim. Desse umbi foi E só ganhar agora. só um título. Não estamos falando aqui em salários em dia, um monte de coisa. Não dá para o Palmeiras investir o que investiu e ganhar um Campeonato Paulista. Tá? Então, quando o repórter pergunta em títulos, eu acho que ele está perguntando, é uma pergunta pertinente. Deixa eu só fazer dar um dado aqui, importante. Você vai dar um dado? Porque vamos jogar um dado. Vamos jogar. O negócio é o seguinte, o Abel, ele está sendo muito criticado pelo trabalho e pela falta de futebol. Eu acho que se nesses últimos 2 anos e meio, porque a gente está falando de 24 para cá, se o Palmeiras tivesse mostrado um bom futebol, porque você pega, ele citou a final da Libertadores para se defender. Que futebol
futebol que o Palmeiras apresentou naquele dia. Não chutou uma bola ao gol. A própria presidente Leila Pereira falou isso numa entrevista posteriormente. Não dá pra cobrar só da arbitragem, porque o time também não chutou uma bola pro gol. Você vê o nível de atuação do Palmeiras, tá um nível muito abaixo do que ele pode apresentar pelos jogadores que ele tem, pelo investimento que foi feito. E isso é maior do que vencer ou não, ganhar um detalhe. Aí nesse certo. E veja só, você tem, por exemplo, exemplos vários de contratações muito mal feitas no Palmeiras. O Palmeiras gastou mais de 112 milhões de reais, 112 milhões de reais em Giai, Jefté e Kelvin. Você pega esses 3 laterais, juntando os 3... Não dá o Rosemiro. Não dá o Milton Neves de lateral. Imagina, nem de longe. Então, isso precisa ser cobrado de quem analisa, do scout, do Abel, do olheiro que o Palmeiras tem no exterior. O Jefté tem 21 anos. Deve ser, né? O Jefté tem 21 anos e veio da Escócia. O que ele apresentou na Escócia para justificar milhões e milhões de investimento nele? Sendo que o Arthur, que tem a mesma idade, hoje tem futebol para ser titular do Palmeiras, mais que o Piquerez, inclusive. Então, faltou uma melhor avaliação, análise, para também fazer essas contratações e não ficar gastando dinheiro a rodo. Bem lembrado. Mais de 100 milhões de reais. Sabe o que são 100 milhões de reais? É uma grana preta. 3 jogadores que não conseguem vestir a camisa do time e andar em campo. É muita coisa. Alex. Então essas cobranças precisam ser feitas ao Em Palmeiras. cima do que o Alex Miller Kramberger falou, Deus da raça, Rondinelli conosco aqui, é o seguinte: o que você acha do técnico do Palmeiras? Polêmico. Eu acho ele muito bom, mas o Alex Miller não gosta. Cada um tem um Uma gosto. coisa é achar ele bom, outra coisa é falar que o trabalho não tá bom agora. Pois não. O treinador que fica... Não, antes, por favor, quais os técnicos teus no Flamengo? É fácil você lembrar. Cláudio Coutinho, 5 anos. Agora, lá da base, Jobé Meira... Lateral direito. Lateral esquerdo. Esquerdo. Jobé Meira, da base... Todos eles ex-jogadores. Modesto Bria, Nilton Carnegal, todos da base. O único diferente foi no infantil José Nogueira. Quem te revelou? Jobé. Ele simplesmente falou para mim, eu fui para lá lateral direito. Mas o que você acha do técnico do Palmeiras? Eu acho que ele é um excelente, gosto das atitudes, mas eu também faço esse questionamento em relação, quando ele é questionado, ele reverte uma pergunta pro repórter. Ele não quer meia culpa, minha máxima culpa. Assume. Ele é um baita treinador. 5 anos, os títulos que ele ganhou, ele faz por merecer. Mas em outras ocasiões, eu já vi ele contrapondo a pergunta do jornalista. Entende? Eu acho que ele tem que assumir. Ele tem que se assumir como treinador. Não é fugir da pergunta fazendo outra. Não, você já brigou com algum repórter? Não, por perguntas jamais. fortes? Não. E se você pudesse ter acesso aos bastidores do Sem Filtro e conversar direto com os comentaristas e âncoras da Oeste? Agora, isso é possível com o Clube de Membros do nosso canal no YouTube. O clube foi criado para quem quer dar um passo além e fazer parte de uma comunidade exclusiva. São 3 níveis de assinatura, pensados para aproximar você da nossa equipe. No plano apoiador, você ganha destaque no chat, figurinhas personalizadas e acesso a publicações exclusivas na comunidade do canal. Quer estar ainda mais perto da Oeste? Nos níveis Engajado e VIP, nós liberamos acesso às lives fechadas com nossos apresentadores e comentaristas, nas modalidades mensal ou semanal. Você também participa de sorteios de livros e produtos da Oeste, além de acesso antecipado a vídeos e a uma visão direta dos bastidores do programa Oeste Sem Filtro. Faça parte do nosso clube de membros e tenha acesso a lives exclusivas comigo e com todo o time da Oeste. Se você acredita na importância de um jornalismo livre, independente e comprometido com os fatos, clique agora no botão Seja Membro e conheça todos os detalhes e vantagens de cada plano.